graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pelo privilégio de poder ler e estudar a sua palavra. O salmista do Salmo, capítulo 1, ele diz que aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vale a pena estudar, vale a pena meditar na palavra do Senhor. O arrebatamento da igreja aconteceu, o povo de Deus foi elevado às alturas, aos braços de Cristo Jesus. No céu estão diante agora do tribunal de Cristo, e depois a grande celebração, a festa das bodas do Cordeiro. No dia do arrebatamento, muita coisa aconteceu. O planeta Terra virou um caos. Muitos acidentes, carros desgovernados, incêndio, aviões caindo, trens se chocando, navios naufragando, muitas pessoas morrendo e até mesmo perdendo a oportunidade da salvação. Por isso, é muito interessante estar com a nossa vida em ordem diante do Senhor. É muito importante ter Jesus no coração como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, neste período, haverá muito desespero, muita dor, muita angústia. As nações estão perplexas por causa dos desaparecimentos. E aí, muitas teorias começarão a surgir. Quem tirou o povo da terra? Somente aqueles que conhecem um pouco da palavra de Deus e que não foram arrebatados é que terão noção de que foi Jesus Cristo que arrebatou a sua igreja. Mas vão ouvir pessoas falando: foram os extraterrestres, foi uma reação cósmica, foi uma explosão nuclear, foi isso, foi aquilo. Então, muitas teorias irão surgir durante este período. Entretanto, a nova ordem mundial já estará com o seu reino estabelecido na terra. Haverá um governo único, uma moeda única, uma religião única. Lembrando que nem todas as nações vão abraçar a causa da nova ordem mundial. Entretanto, tudo isso desencadeará em muitas guerras durante este período. Logo depois do acontecimento do arrebatamento, o governo mundial vai assinar uma aliança com Israel e com muitas nações. Creiamos que é uma aliança de paz. E a partir do momento em que esta assinatura ocorrer, começa então a contagem regressiva para cumprir a profecia de Daniel 9:27, a última semana das 70 semanas profetizadas por Daniel, ou seja, 7 anos. Lembrando que será dividido entre 3 anos e meio, chamamos de pequena tribulação, e os últimos 3 anos e meio que nós chamamos de grande tribulação. O cenário, ele já está sendo montado para que tudo isso aconteça. Já é um pedido de muitas organizações, de muitos empresários, de muita gente poderosa, para que se estabeleça um governo mundial. Lembrando que o anticristo, ele vai reinar sobre a eficácia de Satanás. Todo o governo dele terá o domínio de Satanás. Lembrando que nos últimos 3 anos e meio, o domínio
domínio será completo e total durante aquele período. Quero frisar alguns pontos importantes que vai acontecer durante estes 7 anos. Eu quero ler para vocês Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 a 7, que diz assim: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com todas sortes de pragas, todas quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Então está determinado para estas 2 testemunhas. Bom, o próprio nome diz testemunha. Elas têm que testemunhar alguma coisa. E a palavra está falando que eles já estão, essas testemunhas já estão diante de Deus. Quem são elas? Quem são essas testemunhas? A Bíblia deixa bem claro que uma dessas testemunhas é o profeta Elias. 2 Reis, capítulo 2, o verso 11, diz assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, Elias, ele não morreu, ele foi elevado aos céus. Portanto, Malaquias, ele também ressalta algo interessante no seu capítulo 4, o verso 5 e o verso 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Malaquias está profetizando que Elias voltará. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 17, verso 3, ele diz assim: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, no monte da transfiguração, quando Jesus mostrou a sua glória para os seus discípulos, Pedro, João e Tiago, aparece ali Elias e Moisés. Então, Jesus, ele está dando um sinal, ele está mostrando algo sobrenatural para os discípulos, e entendemos e compreendemos que serão eles as 2 testemunhas. Moisés, ele testemunhou a lei do Senhor, e Elias, ele testemunhou os profetas de Deus. Um representa a lei e o outro representa os profetas. No verso 11 do capítulo 17 de Mateus, continuando, Jesus diz assim: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém? Então, Elias, ele voltará. Há uma promessa que ele voltará. O outro, como eu já disse, é Moisés, porque ele está ali junto do monte da transfiguração. Em Judas, capítulo 1, aliás, Judas só tem um capítulo, né? O verso 9 diz assim: Mas o arcanjo Miguel,
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então ninguém sabe do paradeiro do corpo de Moisés. O escritor do livro de Deuteronômio, capítulo 34, versos 5 e 6, ele diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então, não se sabe o que fora feito com o corpo de Moisés. Nós cremos que Deus levou para os céus. Moisés e Elias, eles fizeram os mesmos milagres que as duas testemunhas irão fazer. Então, é muito semelhante ao ministério dos dois. Moisés, ele transformou a água em sangue, o Egito, através da vida dele, veio as pragas. Elias orou para que não chovesse e a terra não recebeu a chuva. Elias também orava e Deus mandava fogo dos céus. Então, o ministério das duas testemunhas é muito parecido com o ministério de Elias e de Moisés. Há uma terceira pessoa na Bíblia que também não morreu, que é Enoque. A Bíblia diz que Enoque, lá no livro do Gênesis, foi transladado para o céu. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 5, ele diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, o escritor desta carta está falando que ele foi transladado para não ver a morte, e as duas testemunhas, elas morrem. Então, há uma discrepância aí. E tem mais, o ministério de Enoque foi diferente do ministério de Moisés e de Elias. Então, um episódio interessante que vai acontecer no período da tribulação é o aparecimento dessas duas testemunhas profetizando em Israel. Outro cenário bastante espetacular é o surgimento de 144 mil selados por Deus para pregar o Evangelho neste período. 12 mil de cada tribo de Israel. Por quê? Quero ler para vocês em Apocalipse capítulo 7, versos de 2 a 4. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, logo após o arrebatamento, Deus chamará o seu exército de 144 mil selados judeus para ser uma voz de esperança em meio ao caos para todos os povos. Eles pregarão nos 4 cantos da terra. Por quê? Porque haverá salvação neste período. E para se cumprir uma palavra que está em Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Estes homens, eles serão diferentes, são selados por Deus,
Serão solteiros, ousados, destemidos, espiritualmente fortes, serão intocáveis pelo governo do anticristo e serão selados pelo próprio Deus. Então, além das duas testemunhas pregando para o povo de Israel, teremos 144 dos judeus pregando sobre toda a terra para que se cumpra a promessa de Cristo que o Evangelho alcançaria todos os povos. Outro episódio que vai acontecer bastante interessante já é no final dos 7 anos do governo do anticristo. Uma grande batalha, conhecida como a Batalha do Armagedon. Essa batalha, ela vem para pôr fim no povo de Israel. O intuito de Satanás é destruir os judeus, porque se ele conseguir destruir todos os judeus, ele impede que as promessas de Deus se cumpram e ele então dá-se por vitorioso. Então ele vai convocar todos os exércitos para guerrear contra Israel no vale de Jezreel. É um campo grande de 12 quilômetros de largura e 32 quilômetros de extensão, aonde os exércitos da terra se juntarão para guerrear. Então, o Armagedon será um palco aonde o anticristo, o falso profeta e todos os exércitos estarão juntos para batalhar contra o povo de Israel. Jesus ele fala em Mateus 24, verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então é justamente neste confronto, nesta batalha, que Jesus Cristo ele aparece para guerrear contra estes exércitos. E ele então dará fim a todo este povo. Em Apocalipse, capítulo 16, versos de 12 a 14, diz assim: e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os reis do Oriente se ajuntarão com o anticristo para batalhar contra o povo de Israel. Em Apocalipse 12, 6, fala assim: e a mulher que representa Israel fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, no final dos 3 últimos anos e meio, Israel é levada para um lugar de refúgio, aonde Deus vai guardar, assim como Deus guardou esse povo lá no Egito, na terra de Gozém, quando as pragas vieram sobre o Egito, mas o povo de Israel não foi atingido. Agora, também neste período, da qual Deus volta a tratar com o seu povo, os judeus, Deus os guarda no período da grande tribulação. Tanto é que Jesus fala assim: quando vocês virem o assolador se assentar no trono, fujam, corram, não volte atrás para pegar nada, porque virá tamanha assolação, destruição sobre a terra. Então Jesus exorta eles a fugir. Em Apocalipse 12 fala que eles vão para este lugar então de refúgio, e ali serão guardados por Deus. E é uma oportunidade que o anticristo vê de batalhar contra eles. Por isso
todos os exércitos da terra vêm guerrear neste lugar. E é o ponto importante da qual Jesus Cristo ele desce junto com os seus exércitos, que é a igreja do Senhor, todos montados em cavalos brancos, e o próprio Jesus, com o poder da palavra, ele põe um fim no anticristo, no falso profeta e de todo aquele exército. Olha só o que diz Apocalipse 19, verso 20 e 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, Jesus ele coloca um fim. A besta e o falso profeta é lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, e os demais são mortos pelo poder da palavra de Deus. E todas as aves de rapinas são convidadas para este banquete de mortos, de reis e os poderosos da terra. Bom, então nós vimos as duas testemunhas, os 144 mil selados, a batalha do Armagedon, e agora, o que vai acontecer? O juízo das nações. Vai começar um novo tempo na terra. Vai começar agora um reinado na terra. Então, as pessoas que sobreviveram, lembrando que mais da metade morre neste período, mas temos sobreviventes. O que vai acontecer com eles? Eles vão reinar, né? Ou melhor, eles não vão reinar, eles vão estar no reinado de Cristo, porque quem vai reinar é Jesus e a sua igreja, mas eles precisam passar por um juízo, e nós chamamos de juízo das nações. E eu quero ler alguns versículos para vocês. Em Mateus 25, 41, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Antes que você pense que Deus é injusto, eu quero te dizer que o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Lembrando que Satanás, todos os demônios, eles moravam no céu. Eles poderiam ter continuado no céu. Quando Satanás ele começou a ter inveja, ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração, ele poderia muito bem ter chegado até Deus e falado: Senhor, eu estou com inveja do Senhor, eu estou com o coração cheio de orgulho, de soberba, dentro de mim passa uns pensamentos que eu quero ser maior do que o Senhor. Com certeza Deus iria ajudar Satanás, mas ele intentou, rebelou contra Deus, arrastou um terço dos anjos, e Deus preparou o inferno para ele, para esse primeiro momento. O ser humano, Deus tem o céu, tanto é que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O céu é para todos, mas assim como os anjos tiveram o direito de escolher, eu e você, nós também temos o direito de escolha. Eu escolhi passar a eternidade com Deus. A eternidade é um dia que nunca mais vai acabar. E a eternidade no inferno, ou seja, no lago que arde com fogo e enxofre, também não terá fim.
será um sofrimento, uma condenação eterna. Apocalipse, capítulo 11, verso 15, fala assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então Jesus é ele quem vai reinar para todos sempre. O diabo ele vai tentar todas as cartadas para conseguir este domínio, mas já está escrito, ele já é condenado. Zacarias 14, verso 9, diz assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Mateus 25, versos 31 a 33, fala o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, aqueles que sobreviveram da grande tribulação, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Como assim? Porque no término da tribulação vai ter pessoas que aceitaram a marca da besta, pessoas que sobreviveram, mas que foram marcadas, que aceitaram a autoridade do anticristo. Essas já estão condenadas, o Senhor chama de bode. E também os que se salvaram, aqueles que aceitaram a Cristo neste período, que não aceitaram a marca da besta, estes são salvos em Jesus, são as ovelhas. Então agora o Senhor ele precisa passar as regras deste reinado, que eu quero falar para vocês, que é um reinado de 1000 anos. Mas antes eu quero ler Joel capítulo 3, o verso 12, que diz assim: suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Então haverá um juízo para todos os povos. Por que para os gentios? Porque os judeus, eles estão protegidos por Deus e eles aceitam a Cristo, o senhorio de Cristo, no período da tribulação. Eles já são salvos dentro deste período, porque eles vão ver as mãos de Deus agindo sobre eles. Apocalipse 24 então diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dados o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nós vemos aqui que o reinado será de 1000 anos, e Jesus estabelece o juízo das nações, editando as regras das quais deverão ser cumpridas neste reinado. E ele fala que as pessoas que morreram durante este período de tribulação, elas ressuscitarão neste período. Ele diz, bem isso: e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dados o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, decapitados, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem,
e não receberam o sinal em suas testas, que será na mente, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então elas ressuscitam para reinar com o Senhor Jesus durante este período. Lembrando que eles ainda estarão em carne e osso, os sobreviventes da grande tribulação. Mas aqueles que ressuscitaram já estarão com um corpo de glória, um corpo incorruptível. Amém? Já vai estar desfrutando de toda a glória celestial aqui na terra e depois nos céus, no estado eterno. Então, a terra ela vai passar por um processo para este reinado. E Pedro, ele fala lá na sua segunda carta, no capítulo 3, o verso 7, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. No verso 12 e 13, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, a terra ela vai passar por um processo de purificação pelo fogo, e Jesus estabelecerá o seu reinado milenar aqui na terra. Apocalipse 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Vale a pena servir o Senhor Jesus. A aparência deste mundo irá passar, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. O que está te impedindo de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Venha fazer parte do povo mais feliz da terra. Jesus te convida em Mateus 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha para a presença do Senhor Jesus. Enfim, como será este reino milenar? É o que nós vamos tratar no próximo episódio. Eu quero orar com você. Santíssimo Deus, Criador, soberano, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós amamos o Senhor, nós adoramos o Teu santo nome. Nos abençoa, Pai. Toma, Senhor, cada vida que vai ouvir, meu Deus, esta mensagem. Que, Papai querido, a mente seja esclarecida e que possa compreender a Tua palavra. Toca, meu Deus, com o poder do Teu Espírito Santo. Faz novas todas as coisas desta vida. Para louvor, honra e glória de Teu nome santo eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz em nome de Jesus.